Hoje, assim, muita graça, essa manhã, na igreja de Coimbra, minha esposa falar sobre essa mensagem, falou aqui dos almoços, dos jantares, e ela diz assim: irmãos, nós, só para dizer que o almoço do jantar está cancelado. Ai, ai, é o frio, é o frio. O almoço do jantar está cancelado. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, amém, amém. Pai, Espírito Santo amado, Senhor, obrigado, Senhor, pela tua presença. Amigo verdadeiro, Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre... É uma exortação. Exortar os amados. Não sei se estão online. Estão online, Paulo? Online eu saúdo em nome de Jesus. Amém? Então quero fazer uma exortação a todos quanto nos escutam, para que vivam firme e intensamente na palavra de Deus. E quero orar também em nome do Senhor Jesus, por causa desses dias maus, essas coisas estão a acontecer. Pai, eu oro, Senhor, para cada pessoa aqui presente, pessoas que estão online, estão a nos ouvir online, onde quer que estejam, Senhor, seus familiares, por amor a Ti, Senhor, eu peço, Pai, Deus, que protejas, Pai. Ó Deus, todos quantos nos escutam, dessa pestilência que anda, que o inimigo está a soprar neste mundo, Senhor. Ó Deus, guarda dessas doenças, de males, Senhor, em nome de Jesus. E, Senhor, quero orar para a nossa nação também, Senhor. Para que possas, Senhor, dar sabedoria àqueles que estão em autoridade, para cuidar bem do povo português, Senhor, para os proteger, Senhor. Ó Deus, de todos esses vírus e essas coisas que andam pelos ares, num tempo de frio, Senhor, num tempo de pandemia, Senhor. E que essa endemia venha depressa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, quero falar aos irmãos sobre a parábola do semeador e da semente. Conhecem, não conhecem? Parábola do semeador e da semente. Eu não vou ler de Marcos 4, porque geralmente quando se fala da parábola do semeador, vai-se a Marcos capítulo 4. Eu vou ler da parábola do semeador segundo Mateus. Segundo Mateus. É assim, amados. Por que 4 evangelhos? Porque Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que não só um? Porque 4 evangelhos, 3 sinóticos e um totalmente diferente, que é o de João. E nós sabemos que Mateus fala aos judeus e apresenta Jesus como o rei dos judeus, não é? Marcos, na verdade, Marcos fala para um povo organizado, militar, romanos. Por isso, Marcos só tem 16 capítulos e em 16 capítulos diz muita coisa. Amém? Lucas, nosso amado Lucas, escreveu ao seu amigo Teófilo, fala para os gregos. Amém? Aquela coisa, mente sã, corpo são, aquelas ideias, aquelas filosofias todas. Então ele fala, olha, se queres ver um homem perfeito, esse homem é Jesus. E depois continua o livro de Atos, também escrito por... Deus usou Lucas para escrever o livro de Atos. João é um livro totalmente diferente. João é um livro totalmente... Fala sobre Jesus, o Filho de Deus, vinda do céu, que veio do céu. O Verbo, que estava com Deus e que era Deus. Então, é como um pintor. Um pintor que olha para uma montanha, ou um pico de uma montanha, e gosta muito daquele pico, mas ela acha que desenhar só de um lado ele não está a explicar, não está a mostrar a montanha. Então ele pinta do norte, vista do sul, vista do leste, vista do oeste, para que as pessoas possam ter uma imagem certa, completa, daquele pico. Assim é o Evangelho, apresentando-nos Jesus. Amém? A obra do Senhor, etc, etc. E por isso, voltando para trás, para Mateus capítulo 13. Mateus 13, vamos ler do versículo 3 a 9. De Mateus capítulo 13, ok. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas,
que é uma parábola? Uma parábola é uma maneira de explicar significados profundos espirituais usando exemplos normais de cada dia. Amém? Essa é uma parábola. Por exemplo, aqui Jesus usa o semeador que vai semear, não é? É um exemplo, todos os dias a gente sabe, o semeador, sim, o semeador, tal, trata uma terra e tal, depois semeia. A gente fica com uma ideia, não é? Eis que um semeador saiu a semear. E enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Bom, vamos continuar. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Ora, outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, a 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Por que é que Jesus diz isso? Vamos ver. Jesus aqui indica que aos seus discípulos, explicou aos discípulos sobre essa parábola do semeador, que era a parábola-chave. Porque se eles não compreendessem essa parábola, eles não iam compreender as outras. Então, é uma parábola importante. E a chave mestra para esta parábola, a chave para nos abrir essa parábola, nós entendermos essa parábola, está no versículo 9 que nós lemos. Quando Jesus diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É que, infelizmente, mesmo no seio da igreja, há muitos que têm ouvidos naturais, mas não têm ouvidos espirituais. Há muitos que têm olhos naturais, mas não têm olhos espirituais. Há muitos que ouvem, mas não ouvem. Veem, mas não veem. Vocês se me entendem, amém? E quando você descobre este ouvir mencionado no Novo Testamento, Jesus menciona, o Novo Testamento menciona também ouvir, você vai perceber que este ouvir, que a Bíblia nos fala aqui, significa que aquele que tiver ouvidos para ouvir, continue a ouvir as coisas espirituais. Não é? Mas aqui tem duas maneiras de ouvir. Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, primeiro ouvir, ouça, segundo ouvir. Ouvir e ouça. Amém? Então, o primeiro ouvir é ouvir e continuar a ouvir a palavra. O segundo, ouça, que também é ouvir, no grego, representa ou explica uma ação linear que significa uma ação continuada. Eu ouço, mas continuo a ouvir. Amém? Ouço, entendo e continuo a buscar para entender ainda mais as coisas do Senhor. Existe então nessa escritura assim uma conotação que se refere a mais do que apenas ouvir-se. A gente pensa ouvir, não é? Com o ouvido físico ou com a audição natural, que faz parte dos 5 sentidos, a audição que nós temos. Porque Jesus está a dizer, compreendam com o ouvido espiritual aquilo que estão a ouvir. Eu estou a ouvir a palavra de Deus, mas ao ouvir a palavra de Deus, estou a ouvir com esses ouvidos naturais, mas essa informação que meus ouvidos naturais recebem, segue para os meus ouvidos espirituais, para eu começar a ver no mundo espiritual, entender as coisas do mundo espiritual, porque quando eu entendo como as leis do reino de Deus como funcionam no mundo espiritual, e eu aplico-las nesta vida, eu vou ter vitória. Amém? É o que Jesus está a dizer. Ok? Então diz assim, por isso ele também não fala apenas em ouvidos para ouvir, ele também fala em olhos para ver. Não é? E nesse sentido, olhos para ver, refere a visão espiritual daquilo que nós ouvimos com os ouvidos espirituais. Não é? E nós estamos a ver no mundo espiritual.
Essa é a visão que discerne do mundo espiritual. A palavra de Deus, por isso, é rica, não é? Nós ouvimos palavras e pregações, e se calhar muitas vezes não nos lembramos disso. Temos que ouvir, sim, com os ouvidos naturais, mas depois ouvi-los com os ouvidos espirituais, para recebermos a explicação espiritual, a fim de podermos ver essa revelação. E quando nós recebemos revelação da palavra, não é apenas para nós ficar, oh, glória a Deus, obrigado, Senhor, pela revelação, e ficamos todos felizes porque Deus nos revelou algo. Não. Quando você e eu, quando nós recebemos uma revelação do Senhor, é para nós fazermos algo com essa revelação. Nessa vida, para aquilo que for útil. Se calhar a nosso favor, se calhar a favor de outra pessoa, amém? E nós avançamos porque Deus diz, vai por aí, e vais ter vitória, não é? Amém. Então, essas referências aos olhos e aos ouvidos, em outras palavras, aludem a uma compreensão espiritual, um entendimento espiritual, que esse entendimento espiritual é o resultado de nós ouvirmos continuamente, repetitivamente, a palavra de Deus, a qual nós ouvimos tanto que ela cai-nos no coração, onde nós devemos guardar a palavra em nossos corações, amém? E é dali que surgem as saídas da vida. Por isso Jesus diz, acima de tudo o que se deve guardar, Jesus, no Antigo Testamento, mas é a palavra dele, acima de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, por deles procedem as saídas da vida. As saídas da vida é a palavra de Deus que deve estar no nosso coração. Amém? Ok? Aleluia. Então, Romanos 10:17 diz, enfatiza essa realidade, diz assim, como consequência, a fé é um veículo espiritual que nos traz coisas, né? Um caminhão muito grande, que nos traz coisas para nós, não é? E que faz coisas para nós. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Se há boas novas, essas boas novas são a palavra de Deus, ou não? A palavra de Cristo. E quando nós ouvimos a palavra de Cristo, nós começamos a receber esse poder, essa fé em nós, não é? Você ouve a palavra de Deus todos os dias, se necessário, repetidas mensagens. Já vi essa mensagem? Não. Se calhar temos que ouvir 30, 40 vezes a mesma mensagem, ou não? Para nós começarmos a ter percepção espiritual. Senão fica só aqui, na mente, entre as duas orelhas, e não desce nada para o coração. E quando nós recebemos essa revelação do Senhor, de repente, eu entendo, glória a Deus, olha, só nunca tinha visto isso na Escritura, as Escrituras abriram-se para mim, não é? E ali nós ficamos com o entendimento espiritual, nós vemos que é impossível não ter vitória, amém? Com essa revelação. E para que isso nos aconteça, nós não devemos limitar-nos a ouvir a palavra de Deus apenas, eu vou dizer isso, irmão, não devemos ouvir a palavra apenas através de um pregador. Eu vou me explicar melhor. Mas temos que ouvir a palavra de Deus através de vários pregadores. Amém? Porque, ao mesmo tempo, devemos saber escolher a quem é que nós vamos ouvir a palavra, e de quem nós vamos ouvir a palavra de Deus. Porque nós sabemos que, infelizmente, nesse mundo, nem todo aquele que diz amém, 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 não é? Nos ensina a palavra de Deus. Ensina o que ele pensa que é a palavra de Deus, mas não ensina a palavra. Então é assim, se alguém me ensina algo, o meu pastor ou na nossa igreja, os irmãos, as irmãs pregam e nos ensinam algo, e depois eu vou ouvir outra coisa naquele tema de outro, não é? Que não condiz assim com a palavra de Deus, eu vou ficar, se eu for novato na palavra, eu vou causar curto-circuito na minha fé, vou ficar confuso, não é? No meu entendimento da palavra, e a minha fé começa a enfraquecer, amém? E depois começa a dar ouvidos a quem não deve dar ouvidos, porque nós somos ludibriados, somos levados, temos comichão nos ouvidos, como diz o apóstolo, não é? E queremos ouvir coisas de quem nós não devemos ouvir. Amém, amados? É assim, a palavra de Deus nos ensina isso. Eu acredito, pessoalmente, que pregadores ungidos, pregadores e pregadoras, ungidos
verdadeiramente tementes a Deus, têm experiência, vivência com Deus, vivem na palavra de Deus, eles abrem-nos a palavra de Deus de formas diferentes. Uns com os dons, outros com outros dons. O tema pode ser o mesmo, mas ele vai nos abrir esse tema. É como os 4 evangelhos. Nós vamos começar a ver o tema de 4 pontos diferentes. Vamos ver todo o tema, vamos perceber. Assim, nós devemos ser sábios, repito, em saber escolher de quem nós devemos ouvir a palavra. Hoje em dia há muita coisa aí e nós temos que guardar nossos corações, não é? Para a igreja se manter equilibrada na palavra, ela precisa de ouvir, repito, através de vários homens e mulheres de Deus. Porque nem todos têm o mesmo dons, ainda bem que não, não é? Há uma variedade de dons. E conforme esses dons, o Espírito Santo usa para nos levar a trazer a informação da palavra, que nós precisamos saber para termos revelação. Mas, como nos alerta a palavra de Deus, cuidado com mercenários e falsos mestres. Temos de ter cuidado com isso e falsos profetas. Agora, devemos saber que quem está a falar é uma pessoa que teme a Deus, que é ungida por Deus, que é fiel a Deus, amém? E que é temente a Deus. E aquele dá-nos uma abordagem do tema, aquele dá-nos outra abordagem do tema, e nós ficamos a entender o tema muito melhor. Eu falo por mim. Eu às vezes estou a estudar a palavra e digo assim, falta qualquer coisa aqui que eu não estou a entender, não é? E fico a meditar, mas que não estou a qualquer coisa. E depois alguém vem e prega, e digo, pois é isso mesmo, não é? E eu acrescento sabedoria na minha vida, entendimento da palavra na minha vida, e isso é bom. Aleluia. Então, enquanto Jesus falava com as multidões que o seguiam, houve muitos judeus, nesse caso os judeus praticantes, não só de nacionalidade, mas judeus praticantes, não é? Que creram em Jesus. Creram e começaram a seguir Jesus. Não é? Em João 8, conhecem essa escritura muito bem, João 8, 30 a 32, a Bíblia diz o seguinte, diz assim, tendo proferido quem? Jesus. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. Olha, se creram, nasceram de novo. Se não eram nascidos de novo, nasceram de novo, ou não? Muitos creram nele, muitos nasceram de novo. Então, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, aos judeus que tinham nascido de novo, por crerem nele. Ele diz, agora que vocês são filhos de Deus, diz assim, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Não basta só crer. Agora vocês têm que permanecer na minha palavra, se é que querem ser mesmo meus. Amém? E ele diz, e se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e no versículo 32, e assim vocês conhecereis a verdade que está na palavra, que vem da palavra, e é esta verdade, esta revelação que a palavra tem, vos libertará. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então, essa é a minha exortação. Viva firmemente na palavra, aplique-a, ouça e aplique em sua vida, seja cumpridor da palavra. Leia, estude-a, come-a, não é? Alimente o seu espírito com a palavra de Deus. Então, foi-lhes necessário ouvirem a palavra, ele para crerem, e quando creram nasceram de novo, e Jesus disse, olha meus filhos, agora, para continuarem comigo, permaneçam na palavra, e verdadeiramente sereis meus. Amém? E se permanecerem na palavra e continuarem a serem meus, a palavra vai-vos revelar a verdade, amém? E essa verdade vai-vos libertar. Por isso é que nós recebemos revelação pela palavra, através do Espírito Santo. Não é para nós sermos abençoados, glória a Deus, revelação. Não, nós temos que fazer algo com a revelação, por isso é que Ele nos dá. E nós temos que agir de acordo com aquela revelação e as coisas funcionam, irmãos. Funcionam, meu Deus, funcionam. Bendito seja o nome do Senhor. Senão Ele nunca nos ia dar essa revelação, se não fosse para funcionar. Uma outra palavra para permanecer, diz aqui, se permaneceres na minha palavra, outra palavra para permanecer é a palavra continuar.
não é? Se continuardes na minha palavra. Ou seja, importa que nós, como filhos de Deus, como povo de Deus, continuemos firmes na palavra. Como é que isso quer dizer? Continuemos firmes a viver, a ouvir e a viver a palavra. Amém? Eu tenho reparado muita gente que, certamente meus irmãos também já viram, infelizmente, pessoas que têm crise nas suas vidas, problemas nas suas vidas, e falam-nos da igreja, eles vêm avidamente para a igreja, ouvem a palavra, aleluia, glória a Deus, até que se abre mesmo a palavra e os irmãos e as irmãs oram por ele e tudo bem, a vida começa a mudar, a pressão começa a ser menos em suas vidas, começam a sentir a sua vida um bocadinho mais leve e tal, e acham que pronto, agora já não preciso mais ir à igreja. Nós temos visto isto, infelizmente. Será que Deus deixa de amar essa gente? Não. Mas o amor de Deus é firme, ou não é? Senão não é amor. Se não é firme, se o amor não é firme, não é amor. Deus tem misericórdia, Deus não tem pena. Pena é uma coisa, misericórdia é outra coisa. Amém? Então, essas pessoas deixam, porque reparam que, na verdade, as suas vidas, a crise e tudo mais, toda aquela situação está a melhorar, as coisas vão para melhor, e então começam a afastar-se da palavra. E depois, quando as coisas de novo começam a apertar, lá vêm eles outra vez a pedir oração. Irmão e irmã, não é? Ora por mim, tal, WhatsApp, não sei o quê, pedir oração, não é? É como pensam, aquela história conhece a história do Aladim, do gênio? O Aladim é a sua lanterna, é a sua lâmpada. Quando precisava de coisa, esfregava a lâmpada, né? Saiu o gênio da lâmpada, e faz 3 desejos. Não, Deus não é um gênio, Deus é Deus. Amém? Não é só quando se precisa que se vá correr a Ele. Não, ele quer ser amado, Ele quer que as pessoas venham porque o amam, não porque precisam. Amém? Porque o amam, porque querem mais dEle. Aleluia. Amém, amados? Deus não é nenhum gênio da garrafa, ou da lamparina, ou sei lá o que é. Deus, é o Senhor, Todo-Poderoso. Amém? Além dele não há outro igual. Ele é o Senhor, Ele é Deus. E sabemos, amados, que a Bíblia diz, uma das escrituras prediletas, desde Deus, o Espírito Santo queimou essa escritura no meu coração, desde há muitos anos atrás, João 15:7. Eu menciono muitas vezes essa escritura. Se vós permaneceres em mim, se as minhas palavras estiverem ou permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se permanecerdes em mim, essa é outra tradução, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Amém? Então muitos vêm com a palavra de Deus, sim Senhor, permanecem na palavra, as coisas começam a acontecer, depois, lentamente, com o tempo, aí é que Deus está a ver. Não é? A Bíblia vai lá para a prateleira, começa a ganhar pó, a palavra não está no coração, está na Bíblia, não é? E as coisas começam a voltar para mal, e as pessoas então voltam outra vez para Deus. Senhor. Não, Deus merece melhor. Deus merece melhor que isso. Amém? Deus merece muito melhor. Porque essa palavra, na verdade, quando nós permanecemos no Senhor e guardamos a sua palavra e vivemos a sua palavra, ela vai nos revelar a verdade, ela vai nos revelar como nós devemos agir em nossas vidas, e essa verdade vai nos libertar, ou não? E não é para deixar, é para continuar nessa verdade, amém? Não para deixar. Então, a palavra não apenas nos liberta, como também, se nós continuarmos firmes na palavra, se permanecermos e continuarmos com a palavra, ela nos mantém livres, ou libertados, se você quiser. Não é? Jesus disse que, sabe, aquela passagem da pessoa endemoniada, que expulsou o demônio, ele ficou livre, a casa ficou limpa, não é? Mas não seguiu a Deus, e veio esse demônio e voltou, a casa está limpa, e traz mais 7 comparsas dele, não é? Para aquela vida. Não, irmãos, quando nós estamos limpos,
quando nós somos salvos, quando nós somos discípulos do Senhor, devemos continuar a ser discípulos do Senhor. E essa verdade liberta-nos, mas ela vai nos continuar a manter libertados ou libertos dessa situação, e nós vamos tornar mais que vencedores sobre essas coisas. É como, se me permitem, Deus não quer apenas curar-nos. Cura é bom, é agradável, é de Deus. Mas Deus tem mais que cura. Deus quer curar. Por que Deus nos quer curar? Porque Deus quer que a gente tenha saúde. E para uma pessoa doente poder ter saúde, precisa ser curada. Então vem a cura. Mas a cura não é melhor de Deus. O melhor de Deus é a saúde, ou não? Amém? Por isso Ele nos cura. Os irmãos estão comigo? É assim que funcionam as coisas de Deus. É por isso que a cura vem através dos dons do Espírito Santo. Ouvindo a palavra de Deus, sabendo o que a palavra diz, essa verdade que a gente recebe de ouvir a palavra de Deus. Amém? Depois da cura vem a saúde divina. E essa saúde divina vem porque nós permanecemos na palavra. Porque quem é curado e não permanece na palavra, pode muito bem voltar a ter a mesma doença outra vez. Pode. Estou a dizer pode, não digo com toda a certeza de mal, porque Deus é misericordioso, amém? Mas Deus também não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Isso é amor. Isso é amor, irmãos. Deus é assim. Agora, por isso mesmo, ele usou o apóstolo João para escrever esse versículo tão lindo. 3 João, capítulo 1, versículo 2. É lindo, diz muito. É muito profundo isso. Diz 3 de João, a Epístola de João, só tem um capítulo, versículo 2, diz assim. Vamos lá esperar um bocadinho, ok. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, não é que sejas curado, que tenhas boa saúde, que é o melhor que Deus tem, amém? Que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes, no teu trabalho, nos teus negócios, em todas as coisas, amém? Assim como é próspera a tua alma, assim como tu és salvo, assim possas ter vitória nessa vida, amém? Em todos os teus empreendimentos, e que tenhas boa saúde, ou seja, não precisas ser curado, tenhas boa saúde. Por isso, amados, eu vejo com muito interesse, eu gosto muito do livro Provérbios, eu gosto muito de Provérbios e Sabedoria, não é livro de Sabedoria, eu gosto muito de ler Provérbios, e temos um livro, um género, um livro de Provérbios também são conselhos, que é o livro de Tiago, no Novo Testamento, não é? Mas aqui o Provérbios, esse Provérbios é demais. Para mim, diz para nós inclinarmos o nosso ouvido à palavra, não é? Provérbios 4, versículos 20 a 22. Provérbios 4, 20 a 22. Diz assim. Ok? Filho meu, olha o nosso paizinho a falar. Filho meu, filha minha, dá atenção às minhas instruções. Aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos. Jamais os percas de vista. Não percas as minhas instruções, os meus conselhos de vista. Não te esqueças deles. Guardas no mais íntimo das tuas entranhas, pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser. Vida e saúde. Todo o seu ser. Espírito, alma e corpo. Amém? Saúde, vida. Agora, quando se dá atenção a algo, como diz, filho meu, dá atenção às minhas instruções. Quando alguém dá atenção a algo, ele fala com dedicação, ou não? Muita atenção, não se deixa distrair, fica ali, dá atenção só àquela coisa, não é? E se nós não dermos, por exemplo, na minha casa, nas nossas casas, se nós não dermos atenção à louça do almoço, essa atenção refiro-me a lavar, nem todos têm máquina de lavar, não é? Se nós não lavarmos a louça e saímos de casa à noite, quando voltarmos está a louça suja ou não? Por quê? Porque nós não demos atenção. Mesma coisa com a palavra de Deus. Não é ler e pronto, agora já li a palavra, já fui ao culto, agora vou fazer as coisas da minha carninha. Não.
vamos ficar na palavra, vamos dar atenção à palavra, vamos seguir a palavra, sim? Amém? Glória a Deus. E temos de dar atenção, por exemplo, à nossa louça depois de cada refeição. E agora com essa água gelada, ai, mas até queima a pele. Não é? Essa água fria. Eu não posso gastar muita água quente, não. Tem que ser água fria mesmo, paciência. Olha, não é? E meu pai. Então é assim. Temos atenção à nossa louça, temos atenção ao nosso jardim, temos atenção ao nosso carro, temos atenção a tanta coisa. Porque senão as coisas não vão funcionar, vão ficar, não é? É um piorio. E nós não queremos isso. A mesma coisa com a palavra. Temos que dar atenção às instruções do Senhor. E isso, quando nós vemos que nós demos atenção da nossa parte a todas essas coisas, nós sentimos-nos bem ou não? Uau, agora posso tomar um chazinho, tomar um meu cafezinho, não é? Já lavei, já limpei, já cuidei do carro, já, não é? Agora vamos relaxar um pouco. Ficamos bem com nós próprios, contentes. Mas dar atenção sistemática e contínua à palavra de Deus não traz apenas contentamento, traz muita alegria. Amém? E traz vitória em nome de Jesus. Porque nós guardamos a palavra do Senhor. Aleluia. E aquele tempo em que você e eu, nós levamos a lutar, a ficar firme na palavra, a lutar, batalha espiritual, sobre aquela situação, sobre aquela crise, nós enfrentamos aquilo com a palavra de monte, sai de mim em nome de Jesus, nós ficamos firmes. Aquele tempo que nós passamos, quando vier a vitória, Deus vai nos compensar esse tempo. Vai nos compensar esse tempo, não é tempo perdido. Vale a pena ficar firmes na palavra de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Porque o Senhor conhece os nossos corações. Nós vamos colher colheita farta, se nós não desanimarmos e desistirmos. Não é? Vamos ficar firmes no Senhor nosso Deus. Aleluia. Porque Deus sempre excede os nossos desejos. Sempre dá mais ou melhor do que aquilo que nós queremos para nós mesmos. Sempre. Deus é assim. Ele ama-nos. Então, ou seja, é por isso que sempre quando se semeia algo, colhe-se muito mais, ou não é? Se você semeia um bago de milho, você vai colher quantos bagos de milho? É muito mais, não é? Muito. É assim que Deus faz conosco, porque Ele nos ama. Amém? Mas nós temos de estar firmes na palavra de Deus. E assim os resultados será tremendo em nossas vidas. Ok, continuando no versículos que nós lemos de Provérbios, mostra que nós devemos dar atenção à palavra, às instruções do Senhor, atender à palavra de Deus. Inclinar os nossos ouvidos à palavra de Deus, não é? Filho meu, dá atenção aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos. Jesus disse que quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, não é? Quando uma pessoa faz assim, inclina o ouvido, está a fazer o quê? Está a ouvir com atenção ou não? É por isso, inclina, ou seja, ouve com atenção. Ouve com atenção. Se tiveres ouvidos para ouvir, inclina-os para ouvires aquilo que a palavra diz, que está escondida na palavra, e só ouve quem tem ouvidos para ouvir. Então temos que ouvir com atenção a palavra do Senhor. Para inclinarmos os nossos ouvidos às instruções do Senhor, aos conselhos de Deus, é necessário nós nos curvarmos para Ele, não é? Diz Pai, diz Senhor, oh glória, amém, amém. Nós inclinamos-nos para Ele e ouvimos com atenção. Depois no versículo 21, a primeira parte desse versículo, diz que jamais os percas de vista. Jamais as percas de vista. As o quê? As instruções e os conselhos. Jamais as percas de vista. Você pode ter ouvido a palavra com atenção, mas quantas vezes, depois de ouvir a palavra, foi uma benção a palavra, quantas vezes isso acontece conosco? Chegamos lá embaixo na rua, as conversas já esquecemos aquilo que nós ouvimos. Por quê? Não mantemos a palavra diante dos nossos olhos. O inimigo vem e distrai-nos. Amém? Outras coisas vêm e distraem-nos. E nós esquecemos, nós perdemos o foco
naquilo que importa para nossas vidas, que é a palavra de Deus. Então, devemos manter essas duas entradas para a nossa alma, os olhos e os ouvidos, são entradas para a alma, amém? Focados na palavra, porque a informação da palavra, o entendimento da palavra, oh, aleluia, tudo isso vem, a verdade da palavra, entra por nossos corações através de quê? Dos ouvidos e dos olhos. Por isso Deus fala muito nos ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. Amém? A palavra de Deus. Nós fazíamos assim, a minha filha faz muito, a minha esposa faz também, agora a minha nora também faz. Escreve lá nos espelhos, sei lá, nas janelas, na cozinha, nos armários, no frigorífico, põe lá escrituras, escritas em letras grandes. Amém? Para nós termos a palavra diante dos nossos olhos. Mas mesmo assim, se nós não nos disciplinarmos, nós podemos entrar numa sala cheia de escrituras na parede e nos móveis e nem sequer notar que estão lá escrituras. Olha só. Não é? Por quê? Porque nós não nos estamos a inclinar à palavra do Senhor. Importa que a gente se incline à palavra de Deus. Aleluia. Olha só o que o Senhor diz no ponto número 3. Então mantenha foco na palavra, ponto número 2. Ponto número 3, Provérbios 4, 21b, a última parte. Diz, guardas no meio do teu coração. Outras Bíblias dizem nas entranhas, ou seja, no ágamo, lá no profundo do teu ser. Guarda a palavra de Deus. Aí onde importa guardar coisas, guarda a palavra. Porque é daí que saem as saídas da vida. E que seja a palavra de Deus que é vida, que saia dos nossos corações. Então, guardas no meio do teu coração. Aqui a palavra deve ser bem guardada, porque se não é bem guardada, sabe o que acontece? Aquilo que nós lemos, vêm os pássaros e comem essas sementes, porque nós não guardamos em solo fértil, nós deixamos que essas palavras, essas sementes caíssem à beira da estrada. E pronto, já ouvimos, agora vamos embora. E vêm os pássaros e comem, não é? Olha o que Jesus diz aqui em Mateus 13, versículo 4. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho e vindo as aves, a devoravam. Pronto. E pronto, ficou sem sementes naquela área. Porque não é ali que as sementes deviam cair. As sementes deviam cair aonde? No bom solo, no coração. Mantendo a palavra perante os nossos olhos, foco na palavra, amém? Em nossos ouvidos, ela vai acabar por entrar no profundo do nosso ser, no nosso coração, onde ela deve estar, para trazer transformação em nossas vidas, para nos mudar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, os nossos valores. É a palavra quem faz isso em nós. A palavra é poderosa, amém? Faz isso em nossas vidas. Ok. E depois traz-nos entendimento, traz-nos compreensão e revelação. Aleluia. Tudo isso, coisas espirituais. É como se você deitar uma semente na terra. Você prepara a terra, preparou muito bem, chegou à altura de lançar a semente à terra, você lança a semente à terra, tapa muito bem. O que depois a semente vai fazer debaixo da terra, nós não vamos poder ver, por não. Sabemos que alguma coisa está a acontecer. A gente não sabe bem o que, mas sabemos que ela vai nascer, não é? Como? Como é que está a fazer? A gente não sabe, porque a gente não vê. É, não é? É o que a palavra faz quando você ouve e guarda no seu coração. A palavra começa a fazer coisas em si e em mim, que nós nem sequer sabemos o que ela está a fazer, porém nós sabemos, temos consciência que alguma coisa está a acontecer em mim, porque eu já não sou a mesma pessoa. Eu estou a mudar, não é? Sabemos isso, e ela começa a trabalhar dentro de nós. Glória a Deus. Mas é quando ela começa a sair de debaixo da terra, para fora da terra, amém? É que nós começamos a ver, oh glória, olha aí, olha a natureza dessa planta. E qualquer pessoa pode vir, que conheça um pouco as plantas, e dizer, isto aqui é uma planta de milho, não é? Ou é um cafezeiro, ou sei lá, não é? Conhecemos a natureza. Assim também a palavra começa a trabalhar em nós, dentro de nós. Mas logo, logo, nós começamos a manifestar a palavra em nós. Amém? Vamos querer falar de Jesus a outras pessoas. É a palavra que está a querer nascer.
quer se exteriorizar em nossas vidas. A palavra de Deus, sempre em operação, sempre em ação. A palavra de Deus não fica parada, irmãos. Está sempre a trabalhar. Nós temos que fluir com ela em nossas vidas. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que quando nós temos a palavra, quanto mais palavra, eu digo, irmãos, quanto mais conhecimento eu adquiro das coisas de Deus, mais eu aceito e percebo que eu não sei mesmo nada. Tenho de saber muito mais. Amém? E não me atrevo a entrar em áreas que eu não sei. Não me atrevo. Prefiro ficar calado. Até eu ter entendimento, então sim, então começo a falar. Porque eu tenho experiência. Vivi isso, sei que é assim. Então amém, vamos embora, vamos a isso. Antes disso eu fico caladinho. Guardo essas coisas no meu coração e deixo o Espírito Santo trabalhar. E mostrar-me essas coisas. Para que quando ela começar a exteriorizar a palavra, Deus já me está a dar alguma, digamos, licença para falar dela. Amém? Porque já não estou a falar da minha cabeça, ou porque eu li, ou porque alguém me disse, mas eu sei experiência própria, que é assim que a palavra é. Amém? Glória a Deus. Então, paralelamente, a palavra, no caso da palavra, é quando a cura ou o suprimento financeiro, conforme as situações, quando essas coisas se manifestam, quando a cura traz palavra, quando a cura traz saúde, amém? É que eu estou a começar a manifestar a palavra em mim ou não? Não é? Quando eu tenho problemas financeiros e Deus supra os meus problemas financeiros, a palavra está a começar a manifestar-se em mim, a exteriorizar-se de mim. Glória a Deus, não é? Bendito seja o nome do Senhor. E depois, em vez de eu deixarmos morrer aquela planta que está a crescer, não, o que é que devemos fazer? Regar, não é? Cuidar dela, tirar as ervas daninhas, vem muitas ervas daninhas para o coração do homem, muitas ideias, achas que é assim, olha que não é bem assim, são ervas daninhas, arranque isso do seu coração e deixa a palavra crescer em si, em nome de Jesus, não é? Por isso Provérbios 4:22 diz, pois as instruções e os conselhos do Senhor são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. É tremendo isso, irmãos. A palavra de Deus é tremenda. É tremenda. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós plantamos a palavra em nossos corações, nós deixamos ela trabalhar pelo Espírito Santo em nós, e nós simplesmente fluímos com ela e regamos a palavra, ela começa a produzir o fruto do Espírito em nós. Nós começamos a manifestar o amor do Senhor, a paz, o gozo, a longanimidade, a fidelidade a Deus. Começamos a manifestar essas coisas. Isso é simplesmente o produto da palavra que temos no nosso coração. Amém? Aleluia. Então, as pessoas vão saber que nós temos estado com Jesus, se nós manifestamos essas coisas e guardamos a palavra em nossos corações. A vitória vem pela certa. Eu gosto muito. Aquilo, uma frase que Jesus fez em Mateus 13. Dá para pensar. Mateus 13, já estamos em Mateus 13, vamos ler versículos 16 e 17. Enquanto ele explicava a parábola do semeador aos seus discípulos, ele diz o seguinte. Mateus 13, 16 e 17. Olha só, isso é forte. Tem muito significado, é profundo isso. Parece que não, mas é. Diz assim, mas abençoados são os vossos olhos porque enxergam. Os vossos ouvidos porque ouvem. Abençoados. Ouvem o que? As coisas do Espírito. Os conselhos do Senhor. Amém? As instruções do Senhor. Veem o quê? Os conselhos do Senhor, as instruções do Senhor, as coisas do Espírito. Veem. Então são abençoados. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas lá no Antigo Testamento e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Sabe porquê? Porque lá então no Antigo Testamento o Espírito Santo não vinha morar dentro das pessoas. Nós hoje somos privilegiados. O Espírito Santo vem tomar morada em nós. Amém? E Ele usa-nos, Ele dá-nos revelação da sua palavra, etc, etc. Então, o que acontece aos olhos que veem e aos ouvidos que ouvem? O que é que acontece? Quando nós vemos coisas, entendemos, discernimos as coisas espirituais e ouvimos e discernimos as coisas espirituais, o que é que acontece? Eles vão produzir vida
e saúde para nós. Vida e saúde para nós. Saúde não só fisicamente, saúde financeira, saúde familiar, saúde com os nossos vizinhos. Irmão, deixa-me dar um testemunho. Temos lá um vizinho, um dos meus vizinhos, sempre respeitei, aliás, todos eles, cumprimento, até lá um senhor, já tem 81 anos, o senhor, eu fui lá, bati a porta, de longe, falei, amigo, está aqui o meu número de telefone, por causa dessa coisa do Covid, essas coisas, né? Se você sentir alguma coisa, você precisa de ajuda, ligue-me. Não me interessa se for às 5 da manhã, se for às 3, ligue, que eu levo ao hospital, não me importo, não é? Você liga, você não está sozinho, porque ele está lá sozinho. Você não está só, estamos aqui juntos, vizinho. E os outros vizinhos a mesma coisa. Agora, na altura do Natal, nós levamos bolos e pudins para eles, não é? Com o amor de Cristo. Eles sabem que nós somos pastores, somos missionários do Senhor, nós mostramos o amor de Cristo. Então, um desses vizinhos é sportinguista. Já me deu bandeiras do Sporting, já me deu estandartes do Sporting, deu-me um relógio com o emblema do Sporting, deu-me um relógio... Ele quer me ganhar para o Sporting. Deu-me um relógio com o emblema do Porto, porque eu disse que eu era do Porto, com o emblema do Porto. Veio-me oferecer um relógio, comprado lá no Porto, lá no Dragão, com coisa do Porto, ofereceu-me um relógio. Ultimamente veio e deu-me esse relógio, caríssimo. Esse relógio é automático, bonito. Deu-me cães, aqueles bibelôs, cães, para pôr dentro de casa, aqueles cães. Mas, você é um anjo, você é um anjo, pá. Eu só posso dar graças a Deus por os meus vizinhos. O que é que nós estamos a fazer com os nossos vizinhos? Estamos a mostrar o amor de Cristo? Temos de mostrar. Chegará o dia que eles vão dizer que eu consigo a igreja. Amém, glória a Deus, vamos embora. Sem pressões. Amém? É assim, amado, nós temos de mostrar. Temos de exteriorizar o que está dentro de nós. A palavra de Deus. São olhos que veem e são ouvidos que ouvem. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a essência da parábola, para terminar, da parábola do semeador, é que esta parábola que Jesus contou a tanta gente não resolve nada. Essa palavra de nada vale aqueles que não ouvem. De nada vale para aqueles que não ouvem ou não querem ouvir, ou não veem ou não querem ver. Só aqueles que abrem os seus corações. Para esses, Deus tem vitória. Amém? Para os seus corações. Porque essas coisas, a palavra de Deus, apenas resolve através de ver e de ouvir no Espírito Santo a palavra do Senhor. Amém? Assim, de uma forma contínua. Eu já ouvi, mas quero ouvir outra vez. Pode ser que tenha perdido alguma coisa, não tenha entendido alguma coisa a última vez que ouvi. Quero ver outra vez. Pode ser que tenha mais informação. Eu quero. Amém? E o Senhor nos dá a informação. E a revelação ocorre. E quando eu tenho a revelação, significa que Deus está a fazer. Agora já sabe o que é que deves fazer. Agora faz. É por isso que Ele nos dá a revelação em nossas vidas. Então, há muitas coisas, muitos temas da palavra que nós não compreendemos simplesmente por lermos assim uma leve leitura bíblica. Só passamos assim por cima. Não, nós vamos perder muitas pepitas de ouro, muita informação espiritual. Vamos perder se é assim que nós lemos a Bíblia. Nós temos que aprofundá-la, ou não? Amém? Temos que aprofundar a palavra, estudá-la, assim, entregar-nos mesmo ao estudo da palavra. Senhor, não tenho muito tempo todos os dias para ler a tua palavra, mas eu vou tirar tempo. Se nós tirarmos tempo para ir ao jantar, tirarmos tempo para ir almoçar, tirarmos tempo para ficar, sei lá, ver noticiário, eu também gosto de ver noticiário. Se nós temos que tirar tempo para Deus também, ou não? Sobretudo para Ele. Amém? Então, temos que aprofundar a palavra. Temos de buscar a palavra com intensidade, com intimidade no Espírito. Senhor, ensina-me. Senhor, abre meus olhos para que eu possa ver. Abre meus ouvidos para que eu possa ouvir a Tua palavra e entender, Senhor. E agir de acordo para a Tua glória e para o bem dos homens. E o meu bem também. Em nome de Jesus. Paizinho, obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, Pai. Estamos gratos, Senhor,
Senhor, que nós somos ouvintes e cumpridores da Tua palavra. Eis a razão porque Tu nos deste a palavra, porque senão, porquê é que nos tens dado a palavra? Para sermos religiosos só com ela? Não. Nós temos que fazer alguma coisa com a Tua palavra. Temos que aplicá-la em nossas vidas. Para isso precisamos aprender a ouvir, precisamos aprender a ver a Tua palavra através do Espírito Santo e agir de acordo, Senhor, em nome de Jesus. E por isso também, Pai, eu quero pedir a Tua paz, a Tua proteção, o Teu favor sobre os Teus filhos aqui presentes, sobre aqueles que estão online, onde quer que eles estejam. Protege, Senhor, desse vírus doido que anda por aí, Senhor, dessas coisas loucas que andam por nesse mundo, Senhor, de homens maus, Senhor. Guarda os Teus filhinhos e as Tuas filhinhas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, para que se veja mais uma vez a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não o servem, em nome do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus diz: amém, amém e amém. Deus os abençoe a todos. Glória a Deus. E para aqueles que estão online, cá estaremos, permitindo o Senhor, na próxima quinta-feira. Amém? Às 8h30. Deus o abençoe ricamente. Amém. Glória a Deus.